Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Quando vemos a vitória dos filhos de Israel sobre o povo de Jericó, derrubando suas muralhas e destruindo a tudo que lá existia, percebemos claramente o poder de Deus guiando o povo de Israel e continuando a fazer seus milagres em favor deles. Mas existe um aspecto que diz respeito não a Deus, mas ao nosso comportamento nessa história. Lemos em Josué capítulo 6, versículo 22 e 23. Então, disse Josué aos dois homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta, e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então, entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Em geral, nas grandes vitórias, as pessoas tendem a se autoexaltar, falar de todos os seus esforços para alcançarem o status e por aí vai. Mas neste capítulo, vemos uma lição de gratidão e retribuição. Em 4 versos, se fala de Raabe, no verso 17, no verso 22, no verso 23 e no 25, e de retribuir a ela, a toda a sua família, também o bem que ela fez ao preservar com vida os espias e protegê-los, colocando em risco a sua própria vida diante dos homens de Jericó. Como agimos com relação a todas as pessoas que nos fazem o bem? Podemos dizer que retribuímos todo o bem que recebemos? A Bíblia nos traz vários exemplos de retribuição, e isso nos mostra muito daquilo que é o nosso caráter diante do mundo. Um bom caso de retribuição é de um homem chamado Mefibosete. Você conhece? Se não, deixa eu te contar uma história. Sabemos que Davi desenvolveu grande amizade por Jonatas, que era filho do rei Saul. Quando o próprio rei ficou com ciúme de Davi, porque este era mais amado pelo povo do que ele mesmo, Saul começou a planejar meios de assassinar Davi. Mas Jonatas foi fiel a seu amigo e evitou que Davi fosse morto pelo rei. Mais tarde, quando o rei já havia morrido e Jonatas também, Davi ocupava o trono, e a Bíblia diz lá em 2 Samuel capítulo 9, versículo 1, disse Davi: Ainda há alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Ziba, um servo do rei, diz então: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Um pouco mais adiante, no versículo 6 ao 8, nós temos: E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: Eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou Mefibosete e disse: Quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? E o capítulo conclui dizendo, no verso 13: Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Há outra história fascinante, como a da mulher sunamita, por exemplo, que construiu em sua casa um pequeno quarto para acolher ao profeta Eliseu, que sempre passava na região onde ela morava. E em troca disso, ela, que era estéril, foi abençoada pelo profeta e tornou-se mãe de um menino. Quando o menino ficou doente e veio a falecer, o mesmo profeta Eliseu voltou e ressuscitou o garoto e o entregou à sua mãe. Isso é retribuição. Hoje é um dia para refletirmos. Será que temos agido de maneira semelhante? Retribuímos ao bem que alguém nos fez? Hoje é um excelente dia para lembrarmos daquela pessoa que nos fez bem e, quem sabe, retribuirmos com uma boa ação. Pense nisso e que em todos os dias
tenhamos um coração agradecido, onde sempre encontremos tempo, ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.